Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês de um problema que vocês já viram nas aulas de matemática. É o problema do máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre dois números m e n corresponde ao maior divisor comum entre esses dois números. Então, por exemplo, o máximo divisor comum entre 20 e 12 é 4. Entre dois números primos é 1. Entre 85 e 34 é 17. Como que nós podemos fazer um algoritmo de maneira bastante intuitiva? Qual que seria a primeira ideia? A primeira ideia seria pegar o menor número entre eles e ir diminuindo de 1 em 1 até atingir um valor que divide ao mesmo tempo m e n, certo? O primeiro valor que divide ao mesmo tempo m e n é o primeiro divisor comum. Então, esse algoritmo aqui resolve, né, esse problema. Então, observe que aqui a gente tem uma função que nós criamos, né? Aqui, ó. Essa função, nós chamamos de função inline, né? O que significa isso? O código vai ser substituído. Cada vez que eu tiver mn, min de mn, vai ser substituído por essa condição aqui, né? Que, na verdade, vai retornar o menor entre m e n. Tá? Então, a função int, máximo divisor comum, MDC, entre m e n. Meu d, meu resultado, né, vai estar na variável d. Ele, inicialmente, vai armazenar o mínimo entre m e n. Tá? Então, enquanto o resto da divisão de m por d for diferente de zero, ou o resto da divisão de n por d for diferente de zero, eu vou decrementando d. Tá? Quando que isso aqui vai ser falso? Né? Quando que isso vai ser falso? Quando os dois forem igual a zero. Então, quando d dividir tanto m, ou seja, o resto da divisão por d for igual a zero, e quando d dividir n, ou seja, o resto da divisão de n por d é igual a zero. Então, quando d dividir m e n, isso aqui é falso, retornando o valor de d. Tá? Esse algoritmo, ele tem uma eficiência de tempo da ordem, né, do mínimo entre m e n. Certo? Dado que eu não sei qual que é o mínimo entre esses valores, né, eu coloco que é o mínimo entre m e n. Cada iteração realiza um número constante de operações, por isso que eu digo que é da ordem do mínimo entre m e n. Certo? Onde m e n são as variáveis de entrada. Existe uma maneira mais otimizada de resolver isso? Sim. No material vocês vão ver que esse algoritmo simples pode ser melhorado. Mas temos um algoritmo que vem lá de muito tempo atrás, que foi feito por Euclides, que facilita muito a resolução dos problemas. E define esse problema de uma maneira que eu possa resolver usando um método recursivo. Certo? O que diz a regra de Euclides, que eu posso resolver o máximo divisor comum? O máximo divisor comum entre m e n é o mesmo valor que o máximo divisor comum entre n e m por cento n, ou seja, entre m e o resto de m dividido por n. Considerando, né, que m é um número maior, né, então a gente vai ter m maior ou igual a n. Tá? Então, um exemplo. Máximo divisor comum entre 12 e 18. Eu vou colocar isso aí como máximo divisor comum entre 18 e 12, porque eu estou jogando m, que é um número maior, para o começo aqui. É a mesma coisa entre o máximo divisor comum de 12 e 6. O que é o 12 e o 6? Tá? Se eu fizer 18 por 112, ou seja, se eu pegar e dividir 18 por 12, dá 1 e o resto é 6. Certo? Então, esse aí é o resto da divisão. Tá?
Então, sempre que M for menor do que N, certo? Sempre que M for menor do que N, eu vou inverter, porque eu sempre vou colocar na posição, primeiro, o maior valor e depois o segundo valor na segunda posição, certo? Então, isso aí é uma coisa importante. Ó, observe que a base da recorrência vale, pois qualquer inteiro positivo divide zero. Então, se eu colocar o máximo divisor comum de 5 e 0, isso aqui é 5, tá? Então, é isso aí que está dizendo aqui, ó, a base da recorrência vale, pois qualquer inteiro positivo divide zero. E da onde divide, deriva essa propriedade? Se M divide M, e N, isso vai ser somente possível se D dividir N e também o resto de M dividido por N, tá? Ou seja, o conjunto de divisores comuns a M e a N também é o conjunto de divisores comuns a N e a M por cento N. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos colocar um exemplo aqui, né? 9 e 6, né? 9%, 6 é 3, tá? Então, o máximo divisor comum, ele é comum na divisão de 9, ele é comum na divisão de 6, e ele é comum na divisão de 3. O máximo divisor comum entre 9 e 6 é o 3, certo? E ele também é comum a divisão de 9 por 6, pegando o resto, tá? Pegando o resto de 9 dividido por 6. Bom, como que na matemática nós vimos, né, esse algoritmo de Euclides, né? Aqui eu tenho um exemplo, só para a gente lembrar, nós usávamos uma tabela que facilitava em muito. Então, aqui a tabela. Então, eu quero saber o máximo divisor comum entre 23.782 e 180, né? Se eu fosse executar aquele meu algoritmo iterativo, eu ia ter uma ordem aí de 180 vezes. Lembra aquele primeiro algoritmo que nós fizemos? Né? Que é o menor entre um e o outro. Aqui, olha só. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar, dividir. 23. 23.732, vou dividir por 180, certo? Quanto que vai dar? Vai dar 131 e o resto é 152. Eu vou pôr o resto aqui. 150, então eu vou dividir 180 por 152. Vai dar 1. Vai dar 1 e o resto é 28. Aí eu vou colocar o 28 aqui. Eu vou dividir 152 por 28, vai dar 5, e o resto é 12. Então, eu pego esse resto e coloco aqui. Vou dividir 28 por 12, dá 4, desculpa, dá 2, e o resto é 4. Ponho 4 aqui. Divido 12 por 4, dá 3, o resto é 0. Então, quando o resto fica 0, eu acho o meu máximo divisor comum, que é o 4, certo? Então, essa aqui é a relação de recorrência que nós vamos fazer que nós fazíamos, né, quando a gente estava aí no segundo grau, primeiro e segundo grau, usando o algoritmo de Euclides. Usando essa relação de recorrência, eu implemento rapidamente o algoritmo recursivo. Olha, se o n for 0, eu já vou retornar o próprio m, que é o máximo divisor comum entre qualquer valor e 0 é o qualquer valor. Se não, eu vou retornar o máximo divisor comum entre n, que é o menor desses, e m por cento n, pegando o resto de m dividido por n. Tá? Como isso é uma recursão caudal, o que significa uma recursão caudal? Significa que a última instrução, né, do meu algoritmo já é uma chamada recursiva. Eu não faço nada depois, não tem nenhuma decisão a ser tomada depois dessa chamada recursiva.
Então, eu posso rapidamente transformar esse algoritmo para um algoritmo iterativo. Tá? Então, vocês vão ver no material vários algoritmos iterativos que implementam essa regra de Euclides. Mas eu vou explicar esse aqui, o terceiro algoritmo, onde eu passo M e N, certo? Considerando que M é o maior número e N é o menor. Tá? Aqui R vai ser meu resultado. Quanto o menor número for diferente de zero, eu vou atualizar R, que é o meu resultado, é M por cento N. O meu M vai passar a ser meu menor número, e o meu N vai passar a ser o R. Vou fazer isso até eu atingir o meu N igual a zero, certo? Ou seja, até o resto da minha divisão de M por N ser zero. Tá? Quando isso acontecer, eu vou retornar o meu M, certo? E aí, então, eu consigo fazer esse algoritmo de maneira iterativa. O cálculo da eficiência desses algoritmos iterativos, o que eu sugiro para vocês fazerem uma análise experimental. Como assim? Vocês implementam em C esse algoritmo, colocam um valor bem grande para rodar MN e implementam esse algoritmo também. Compara o tempo que demora essa função dessa função, certo? É um cálculo difícil porque envolve, eu vou estar sempre reduzindo a cada instância por um número proporcional ao. Primeiro eu começo com o mínimo, né? O mínimo de N por M. Mas depois eu reduzo sempre ao resto, né? De M dividido por N. Então, se eu for fazer o cálculo, né? Eu tenho uma aproximação, né, da ordem desses algoritmos de C de log do mínimo de N por M. Bom, por hoje é só. Até a próxima, pessoal!